Boa igreja, graça e paz, queridos. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Eu quero que você fique em pé. Vamos ler em Marcos capítulo 16, uma passagem conhecida por todos nós, que fala exatamente sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Lendo a palavra de Deus, em Marcos capítulo 16, do ao 13, diz a palavra: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombros, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àquele que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles, que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Ó Deus, bendito seja o teu santo nome, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra, essa palavra abençoada que alcançou e alcança os nossos corações. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela é o pão dos céus, que alimenta o nosso homem interior. Obrigado, Senhor, por esse dia no qual nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Nesse dia de vitória, esse dia no qual nós estamos aqui, Senhor, por causa desta tão grande obra realizada na cruz e na ressurreição também. Agradecidos estamos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Assentem-se, queridos, por gentileza. Obrigado, Johnny. Bem amados, a ressurreição de Jesus. A ressurreição do meu Salvador, do nosso Salvador, Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela diz categoricamente para nós que Jesus ressuscitou dos mortos. Talvez essa afirmação possa parecer simples para você, mas ela é muito importante, ela é de suma importância mesmo. A ressurreição de Jesus é o que faz o cristianismo uma religião de esperança viva e não algo místico. É por isso que o cristianismo, ele só cresce, só cresce. Há 2000 anos atrás, né, só cresce. E nós vamos continuar crescendo porque o nosso Salvador morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao 3º dia. Amém? Bom, a ressurreição de Jesus é o fato
é um fato provado e comprovado historicamente. Jesus ressuscitou dos mortos, e isso faz toda a diferença para nós que somos cristãos com as outras religiões. Nós temos um Salvador que morreu, mas não ficou no túmulo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Louvado seja Deus. Como diz em Romanos capítulo 4, versículo 25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Imagine só, queridos, vamos supor que se Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos, como foi Sócrates, como foi Buda, Confúcio e outros líderes religiosos. Se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, qual seria o valor do cristianismo? Qual seria a vantagem de nós estarmos reunidos aqui? Em Romanos capítulo 15, nós podemos ver, assim, Paulo falando sobre algumas consequências desastrosas nas quais nos alcançariam se de fato Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos. 1 Coríntios 15, vamos ler, o versículo 14, 15 e 14. Olha o que diz a palavra de Deus. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Ou seja, se Jesus não ressuscitou dos mortos, a nossa fé, a nossa confissão de fé, aquelas confissões de fé que nós fazemos diariamente, né, durante a nossa vida, porque nós vivemos fazendo confissões de fé. É por isso que as confissões de fé nas igrejas são importantes, muito importantes, porque se nós não sabemos o que cremos, como nós vamos defender, como vamos ser apologetas, como vamos ser defensores da fé? Mas como? Então é por isso que nós precisamos memorizar o que nós cremos. Então, a crença de que Jesus ressuscitou dos mortos, ela é muito importante para nós, como diz a palavra. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E também é vã a nossa fé. Ou seja, o evangelho, ele não teria sentido, não haveria sentido para o evangelho. Agora, queridos, olha o que diz o versículo 15 ainda, em 1 Coríntios 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, se Jesus não ressuscitou. Ele está falando sobre essa hipótese de Jesus não ter ressuscitado dos mortos. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Ou seja, queridos, por que há ressurreição de mortos? Porque Jesus ressuscitou dos mortos. Qual é a garantia de que nós vamos ressuscitar dos mortos? Jesus, ele é a primícia. A palavra de Deus diz que ele foi a primícia dos que dormem. Então, Jesus, ele ressuscitou. Por causa da sua ressurreição, você pode ter certeza de que, se você não for arrebatado, se você morrer, você ressuscitará, Deus vai te ressuscitar dos mortos. Amém, queridos? Isso é muito importante ainda. Versículo 17. E se Cristo, em 1 Coríntios 15, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Ou seja, além de ser vã a nossa fé, os nossos pecados não foram perdoados. Nós estamos ainda debaixo de condenação, mas louvado seja Deus, porque nós cremos piamente na morte e na ressurreição de Jesus. Nós não duvidamos nem um pouquinho de que Jesus ressuscitou dos mortos. Você crê que o túmulo ficou vazio ao terceiro dia? Diga amém. Como é bom ter essa certeza. Como é bom ter esta convicção. E ainda o versículo 18, ainda mais. Os que dormiram em Cristo pereceram.
Aqueles que dormiram em Cristo, que morreram em Cristo Jesus, eles pereceram, né? Eles se envolveram com Jesus, com o Evangelho, sem necessidade nenhuma. Olha o 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, é por isso que é necessário nós crermos na ressurreição de Jesus. Se existe algo que você não pode duvidar, em hipótese alguma, é que Jesus morreu pelos seus pecados e ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, como diz a palavra de Deus. Ele ressuscitou para nossa justificação. Ele ressuscitou para nossa justificação. Então, louvado seja Deus, queridos. Jesus ressuscitou dos mortos. Se não fosse assim, o cristianismo seria uma falácia, seria o maior fracasso. E nós, os seguidores de Jesus, estaríamos debaixo desta tão grande fraude. Mas graças a Deus, porque ele ressuscitou dos mortos. Depois de 40 dias, ele subiu aos céus. Ele foi recebido, foi recebido nas regiões celestes, e ele está assentado à destra de Deus Pai, cheio de glória e de majestade. Como é bom ter certeza de que o meu Redentor vive, como disse Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Olha a confissão deste homem. O livro de Jó, segundo os historiadores, eles dizem que foi o primeiro livro a ser escrito, primeiro mesmo do que Gênesis. Este homem que viveu na época de Abraão, talvez antes de Abraão, bem antes de Abraão, talvez. Ele faz esta confissão de fé: eu sei que o meu Redentor vive. Como é bom ter essa certeza. Louvado seja Deus. Mas, amados, voltemos para o texto inicial, para Marcos capítulo 16. Marcos 16. Depois o Samuel, ele vai continuar falando sobre Marcos, né, Samuel? Marcos capítulo 16. Olha o que diz a palavra de Deus, versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Nós vemos aqui, queridos, algumas mulheres com uma devoção e um amor profundo ao Senhor Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus. Maria, passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram, provavelmente elas compraram esses aromas com o objetivo de embalsamar o corpo de Cristo na viração do dia de sábado. Olha, elas esperaram um bom tempo, elas fizeram um investimento altíssimo e elas tinham um propósito: nós vamos perfumar o corpo de Jesus. Vamos ali levar essas especiarias para o túmulo de Jesus. Queridos, o amor e a devoção dessas mulheres é algo incrível. É bom lembrar que os apóstolos, os 12, os 11 no caso, né? Porque Judas Iscariotes, ele se enforcou. Então os 11, eles simplesmente fugiram. Eles não quiseram, de forma alguma, saber do Senhor Jesus. Mas essas mulheres, elas estavam com um propósito no coração. Nós vamos visitar o túmulo de Jesus. Olha o que Calvino fala sobre essas mulheres. O zelo dessas mulheres supera o dos próprios apóstolos que fugiram. E estas mulheres, elas demonstram um verdadeiro amor a Cristo, um amor persistente, em meio à dor, em meio à perda. E é assim, querido, que funciona também na nossa vida cristã. Nós que confessamos Jesus como o Senhor das nossas vidas,
como nosso Salvador, nós precisamos entender de que Jesus precisa ser a prioridade número 1 nas nossas vidas. Precisamos priorizar Jesus. Sem Jesus na vida, como diz um cântico antigo, eu não sou ninguém. Sem Jesus na vida, rebanhão. Olha onde eu fui parar. Rebanhão. Sem Jesus na vida, eu não sou ninguém. Como é bom ser dos anos 60. Aleluia. Louvado seja Deus. Olha o versículo 2. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 2. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Então veja bem, aí na viração do dia, no sábado ainda, elas fizeram esse investimento e elas prepararam, né, prepararam esses perfumes. E a palavra de Deus diz que, versículo 2, e muito cedo, no primeiro dia da semana. Esse primeiro dia da semana aqui é um domingo. O domingo da ressurreição de Jesus, o dia do Senhor. E estas mulheres, elas se levantam cedo e elas iriam prestar um culto, uma honra ao Senhor Jesus. Sabe, amados, como é bom nós entendermos que nós precisamos dedicar um dia, levantarmos cedo, mas bem cedo mesmo, nos preparar para estarmos aqui no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, no dia da ressurreição, para nós buscarmos ao Senhor. Queridos, quando você ama o dia do Senhor, se você ama a ressurreição de Jesus, você valoriza esse dia de adoração, esse dia de descanso para as nossas almas. Essas mulheres, elas entenderam, elas valorizaram o domingo, o primeiro dia da semana. Louvado seja Deus. Este versículo, ele diz para nós, muito cedo ao nascer do sol, nos mostra a urgência e a determinação destas mulheres em honrar a Jesus. Eu pergunto a você, qual é a sua determinação? Qual é o seu maior prazer deste mundo? É o que? É o seu casamento? São os seus bens? Ou é o Senhor Jesus? Quisera eu que fosse o Senhor Jesus. Amar o Senhor Jesus acima de todas as coisas. Como é bom estar ligado com Jesus. Como é bom entender de que Ele é mais precioso do que milhares, do que todo o ouro, toda a prata deste mundo. Nada se compara com o nosso Senhor. Olha o versículo 3. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Essas mulheres, elas estavam com uma missão. Elas determinaram entre elas que elas iriam ungir o túmulo de Jesus. Mas elas tinham uma preocupação, a pedra. Aquela pedra que estava à entrada do túmulo. Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Aquelas mulheres, elas estavam determinadas, mas elas eram humanas também. Elas tinham preocupações. Diante delas tinha uma pedra. Mais adiante diz a palavra de Deus que era uma pedra grande, uma pedra muito grande. E elas não tinham forças, e elas precisavam de ajuda. Sabe, amados, vamos entender o seguinte: às vezes nós nos deparamos com problemas que parecem ser insuperáveis, mas nós precisamos entender que o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Eu não sei quais são os seus dilemas, quais são os seus problemas, mas deixa eu dizer uma coisa para você: o túmulo está vazio. E Jesus vive e reina para sempre. Nós não precisamos ter preocupações, ansiedades nas nossas vidas. Falar nessa questão de ansiedade, queridos, é tão difícil acompanhar pessoas com depressão, síndrome do pânico. Eu não sei o que é isso, graças a Deus, aos meus 61 anos de idade. Mas as preocupações, as ansiedades, as depressões, doenças da alma,
como é terrível passar por esses momentos, mas se existe algo que faz diferença nas nossas vidas, Jesus ressuscitou dos mortos. Ele está vivo, ele reina para sempre. E ele mesmo disse: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, ele está comigo, está contigo, porque ele ressuscitou dos mortos. O túmulo está vazio. Isso precisa fazer diferença nos nossos dilemas, nos problemas da nossa alma. Louvado seja Deus pela ressurreição do nosso Senhor Jesus. Olha o versículo 4. E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Pedra muito grande. E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Sabe, Deus mesmo, através de anjos, removeu aquelas pedras. Os anjos removeram aquelas pedras. Sabe, amados, nós precisamos entender o seguinte, que quando Deus age, como diz a palavra de Deus, agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? E olhando, viram que a pedra já estava removida. Elas estavam preocupadas com aquela pedra. Mas quando elas chegaram no túmulo, elas perceberam que aquela pedra tão grande, muito grande, diz a palavra, já estava removida. E a palavra de Deus diz no versículo 5, entrando no túmulo, elas entraram no túmulo e viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Olha que coisa. Versículo 3 diz que elas conversavam. A parte A do versículo 3, diziam umas às outras, elas conversavam entre si o que elas iriam fazer com aquela pedra. Com aquela pedra, elas haviam visto onde Jesus foi sepultado. Sabe, queridos, vamos entender o seguinte: Deus, ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. Não importa os problemas que você enfrente na sua vida, não importa os seus dilemas, vamos entender o seguinte, de que o nosso Deus, ele vive e reina para sempre. Se você veio aqui nessa noite, se você entrou aqui desanimado, entristecido, sem esperança para a sua vida, eu quero que você saiba que você precisa entender de que o seu Redentor vive. Ele vive e ele te ama com amor eterno. Olha o versículo 6. Ele, porém, o anjo, né? O anjo disse. Mas é interessante, vamos olhar aqui um pouquinho novamente. Vamos voltar para o versículo 5. Versículo 5. Entrando no túmulo, as mulheres entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito. Viram um jovem. Vocês sabiam que os anjos, quando eles se apresentam, quando eles se apresentaram, eles sempre se apresentaram de forma jovial, como se fossem jovens. Nós sabemos o que é jovem, adolescentes, jovens. Eu estava preparando essa palavra hoje à tarde, estava meditando, meu Deus, como é bom saber disso, que os anjos, eles não envelhecem. Vocês sabem que o fato de nós envelhecermos é sinal de que nós fomos alcançados pelo pecado. As rugas, né? As rugas, os cabelos caídos, tudo isso é consequência do pecado. Mas a palavra de Deus diz que nós seremos lá nos céus iguais aos anjos. Vocês sabiam? Iguais aos anjos, sempre jovens. Sempre jovens. Como é bom saber que um dia nós não vamos envelhecer mais. Vamos ser joviais, parecidos ou semelhantes aos jovens. Ele, porém, o anjo, versículo 6, ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno. Olha, aquele anjo, ele sabia perfeitamente o que aquelas mulheres estavam fazendo ali. Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou. Vamos dizer juntos? Ele ressuscitou. Vamos dizer mais forte? Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou dos mortos.
A primeira pessoa a declarar a ressurreição de Jesus foi um anjo. E ele declarou exatamente a mulheres, mulheres que eram desprezadas, mulheres que eram desconsideradas segundo a cultura judaica. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Veja o lugar onde o tinham posto. Igreja, ei, amados do Senhor Jesus, o túmulo está vazio. Ele ressuscitou dos mortos. E isso é motivo suficiente para nós nos alegrarmos todos os dias da nossa vida. O meu Redentor vive, Jesus Cristo, Ele está vivo, assentado à destra de Deus Pai. Eu sei que tenho crido. Foi Ele quem te atraiu a Ele. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Veja o lugar onde eu tinha um posto, versículo 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Olha que coisa impressionante. Aquele anjo, ele manda dizer, diz a seus discípulos e a Pedro. Vocês sabem o que Pedro fez, não foi? Pedro negou a Jesus por 3 vezes. E ele havia jurado de morte, de que ele não o negaria de forma alguma, jamais, ele mesmo que todos te deixem, eu jamais te deixarei. Nós sabemos que o galo cantou, ele negou a Jesus, ele ficou muito entristecido, mas muito entristecido, ele desobedeceu, ele pecou, mas o anjo diz, diz a Pedro, sabe, amados, a ressurreição fala disso para mim e para ti. Nós que somos salvos e precisamos entender de que Jesus é o nosso Salvador, o único Salvador. E apesar dos nossos erros, apesar dos nossos fracassos, apesar de nós termos negado a Ele muitas vezes, não apenas 3 vezes, Ele ainda te conhece pelo nome. Ele te conhece pelo nome. Ele tem o seu nome escrito na palma da sua mão, como diz a palavra. Ele conhece a ti. Eu quero dizer para você que não importa os pecados que você tenha cometido, Ele perdoa todos os seus pecados, como diz a palavra. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o seu Salvador, Ele não ficou no túmulo, Ele está vivo. É Ele que perdoa os seus pecados. É Ele quem te salva. Ele é poderoso para te salvar. Louvado seja Deus por isso. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro, e ele vai adiante de vós para a Galiléia. Veja, eles estavam na Judéia. Jesus morreu em Jerusalém, ressuscitou em Jerusalém, e Jesus, ele estava indo adiante dos discípulos para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Ah, meus amados, como é bom ver a Jesus. Todos nós vemos a Jesus. Eu vejo a Jesus diariamente, constantemente, mas como eu vejo a Jesus? Está aqui, através da palavra. Jesus mesmo disse, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para teres vida. Então, amados, como é bom ouvir a voz de Jesus. Como é bom, como diz o cântico, que doce voz tem, meu Senhor. Tão antigo esse cântico. Voz tão meiga, terna e graciosa. O meu Senhor tem uma voz tão meiga, e é bom ouvir a sua voz diariamente, constantemente. Versículo 8, e saindo elas, ou seja, as mulheres, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, e de assombro, e de medo. Olha, prestemos atenção aqui, queridos, olha, elas estavam possuídas o quê? De temor. Segundo, de assombro. Terceiro, de medo. Quarto, elas ficaram mudas. Elas não disseram nada a ninguém. Olha o impacto da ressurreição na vida dessas mulheres. Eu pergunto para você, qual tem sido o impacto do Cristo ressurreto na sua vida? Esse Cristo que é poderoso,
para fazer infinitamente mais, muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas é isso que ele faz. Quando você tem um encontro pessoal com Jesus, quando você é alcançado pela graça, você é impactado. A sua vida jamais será a mesma. Porque Jesus em ti, Jesus em mim, é a esperança da glória. Sem Ele nós estamos perdidos, estamos desorientados. Mas é necessário entendermos que esse primeiro encontro com Jesus, ele é impactante. Ele quebra nossos paradigmas, ele muda a nossa visão. Nós passamos a entender, a ver Jesus de forma diferente. Louvado seja Deus. Olha o versículo 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu Marcos dizendo, apareceu primeiro Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Olha que coisa interessante essa mulher. Por que que Jesus apareceu a esta mulher? Maria Madalena, endemoniada outrora, mas liberta pelo poder que é no nome de Jesus. E ela foi tão abençoada. Jesus apareceu para Maria Madalena. Sabe, Jesus, ele aparece para pecadores vis como nós, tão vil como nós somos. Jesus mesmo disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, ele salva. E ele salva sozinho, sem ajuda de ninguém. Porque ele pagou um alto preço na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para perdoar os seus pecados. Para dizer para você, de uma vez por todas, que dos seus pecados ele não se lembra mais. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo. Aqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Olha, esta mulher pecadora, outrora pecadora, alcançada pela graça, pela misericórdia, ela se torna uma evangelista, ela vai evangelizar os próprios discípulos do Senhor Jesus. Ei, Pedro, João, Tiago, vocês estão tristes. Por que vocês estão tristes? Vocês estão cabisbaixos, sem esperança, sem expectativa de vida. Animem-se. Ele ressuscitou dos mortos. Ele não está no túmulo. Porque anda de cabeça baixa. Porque anda cheio de derrotas. Ele ressuscitou dos mortos. E ele renova a esperança. Ele te dá a certeza de vida eterna. Ele dissipa as trevas da sua vida. E ele mostra para você e para mim como é bom viver para a glória de Deus Pai, dia após dia. Olha o versículo 11. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Ah, como é difícil viver no meio de incrédulos. Até de discípulos, Jesus. Nós já vimos aqui em Marcos, por 1, 2, 3, várias vezes, ele anunciara que ele morreria, mas ele iria ressuscitar ao 3º dia. Mas não entenderam nada, parece. Sabe, amados, nós não podemos viver em incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos crer que o nosso Deus, ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Versículo 12, vamos terminar já. Depois disso, manifestou-se em outra forma 2 deles que estavam de caminho para o campo, no caminho de Emaús. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2, eles não deram crédito. Eu pergunto para você, até quando você não vai dar crédito a esse Salvador que pode mudar a sua vida, pode mudar a sua sorte? Ele está vivo, assentado à destra de Deus Pai, cheio de poder, cheio de majestade. Creia nele, se entregue a ele. Como diz a palavra, veio para o que era seus, e os seus não receberam, mais a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Versículo 14, para terminarmos. Finalmente apareceu Jesus aos 11. Hoje pode ser o finalmente de Deus na sua vida.
Hoje Jesus pode se manifestar na sua existência, no seu interior. Apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. Censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Diga, misericórdia. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a crer. Oh Deus, nos ajude a crer na ressurreição de Jesus. Abaixe a sua cabeça. Eu quero que você faça uma confissão de fé nessa noite. A palavra de Deus diz para nós: se com tua boca confessares a Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então confesse com a sua boca Jesus, que eu creio com o meu coração que Jesus ressuscitou dos mortos. Confesse com minha boca que Jesus Cristo é o Senhor.